E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, hoje para comentar aí a respeito da estreia do São Paulo Futebol Clube no Brasileirão 2020. Pois é, demorou, mas ele chegou. O Brasileirão começa amanhã, domingo, 4 da tarde, lá em Goiás. O São Paulo enfrenta o time da casa, né? Goiás e São Paulo, às 4 da tarde. E depois do jogo, obviamente, tem a nossa análise aqui a respeito da partida, de tudo que aconteceu, o que a gente viu de bom e o que a gente viu de ruim. Nesse momento a gente está vendo muito mais coisa ruim, né, do que coisa boa nesse time do São Paulo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações a respeito do provável time, o que mudou, né, o que o Fernando Diniz pode estar imaginando para essa próxima sequência do São Paulo aí na temporada, enfim, vamos debater um pouquinho aí do tricolor. Galera, seguinte, o Fernando Diniz utilizou esses dias aí após a vexatória, vergonhosa, bizonha, enfim, use o adjetivo negativo que você quiser, eliminação do São Paulo frente ao Mirassol, né, nas quartas de final do Paulistão, e para tentar achar um time, para tentar entender como que ele poderia melhorar os pontos que na volta aí da pandemia, né, na volta da parada da pandemia, o time começou a mostrar. Um deles é a parte defensiva. Mas muita gente estava acreditando que o Fernando Diniz poderia fazer alguma mudança no sistema defensivo em si, troca de nomes, ou eventualmente até uma mudança tática, mas não. Até onde a gente sabe, ele não deixou nada claro. É bom se dizer que é um time provável para a estreia do São Paulo, porque, como vocês sabem, por conta da pandemia, não está tendo jornalistas cobrindo o treinamento e tudo mais, então ele já não era de liberar acessos de jornalista nos treinamentos, principalmente agora nessa questão. Então é tudo um campo ainda duvidoso, mas o que a gente está tentando identificar e pelo que jornalistas trouxeram para a gente, na mídia e tudo mais, vai ter sim uma sinalização de mudança. E essa mudança não vai ocorrer nesse sistema defensivo que vem sofrendo gols depois dessa parada, né, como eu disse. Então, a princípio, o nome que vai ser sacado do time titular e que vai provavelmente dar abertura para uma mudança vai ser do Alexandre Pato, saindo da equipe titular do São Paulo nesse momento, e a entrada do Lisieiro. Pois é, o menino de vidro volta mais uma vez a ter chance, Lisieiro volta mais uma vez a jogar como titular do São Paulo. Tudo indica que isso vai acontecer. Repito, não é nada certo, mas as sinalizações que o pessoal da mídia vem fazendo, da imprensa, é de que vai ter essa mudança sim. E mais do que isso, não vai ser somente trocar esse jogador pelo outro, vai ser sim uma mudança tática, e o que a gente espera, torcedor do São Paulo, uma mudança de postura dentro de campo. Muita gente vem colocando nas redes sociais mensagens do Rogério Ceni na época que ele ainda vestia a camisa do São Paulo, mostrando brio, né, mostrando orgulho de vestir o manto do São Paulo, mostrando a seriedade que deve ser encarada para enfrentar qualquer clube que venha a jogar contra o São Paulo, e de forma a disputar cada jogo como se fosse uma verdadeira final. E é isso que nós torcedores do São Paulo, esperamos desse time. Esperamos desses jogadores que fizeram o que fizeram nas quartas de final da competição. Se tivessem jogado com um pouquinho de vontade, pela supremacia técnica, já teria passado. Teria conseguido se classificar diante de um catadão, diante de um clube que, na verdade, coitados, começou a chamar neguinho ali através do WhatsApp praticamente para compor um elenco para disputar as quartas de final. E esse time conseguiu passar do São Paulo, que só com um mês de um jogador, por exemplo, Daniel Alves, isso pagaria a folha do time praticamente durante um ano. É inacreditável isso. Então, assim, precisa ter uma mudança total. Eu já falei nos outros vídeos aqui que, na verdade, uma mudança no São Paulo para surtir efeito de verdade, para o São Paulo realmente voltar aos tempos de glórias, deveria ter uma mudança muito mais profunda, muito mais drástica, muito mais complexa, do que simplesmente trocar um treinador, do que simplesmente mudar um esquema tático, ou do que simplesmente trocar 2, 3 nomes, 2, 3 peças no time titular. Precisaria de muito mais. É um problema já
que está enraizado ali no Morumbi, e começa principalmente boa parte dele, se não a grande totalidade, 90%, é desse presidente nefasto, que é o presidente Leco, o câncer do São Paulo, e junto daquela caterva, né, aquela galera bizonha que acompanha ele nas decisões dele. Entende-se conselheiros, entende-se diretoria, entende-se tudo isso, né? Esses omissos, esses incapazes que lá estão. Então tudo isso teria que mudar. Mas como a gente sabe que não é de uma hora para outra que isso acontece, então o que a gente consegue fazer é ter uma mudança parcial nesse sentido. É o que a gente gostaria e é o que a gente quer ver em campo, pelo menos para surtir logo de cara uma certa mudança. Então a sinalização que o Fernando Diniz faz é essa: ele vai trocar o Pato, vai tirar o Pato e vai colocar o Lisieiro. E aí o esquema tático também vai mudar, podendo ter duas variações. A primeira seria um 4-4-2, onde o São Paulo jogaria com Thiago Volpi, Juan Fran ainda seria mantido, Arboleda e Bruno Alves, a dupla também seria mantida, com Reinaldo, sim, pois é, o King Naldo, o Lazarento do Reinaldo ainda seria mantido. Aí no meio nós teríamos 4 jogadores, sendo 2 volantes e 2 meias. Esses 2 volantes seriam Tietê e o Lisieiro. O Lisieiro entraria para fazer essa volância, digamos assim, e daria mais liberdade para Igor Gomes e Daniel Alves ficarem um pouco mais à frente, munindo os 2 atacantes ali mais de área, digamos assim. Um segundo atacante, que seria o Vitor Bueno, e o outro, o centroavante mais propriamente dito, que seria o Pablo. Essa seria a formação 4-4-2, mas pode também variar para o 4-1-4-1, com esses mesmos jogadores, tendo o Tietê como esse principal volante, a linha de 4 tendo o retorno do Vitor Bueno para fazer a esquerda, e aí lá na frente o Pablo como esse jogador de área e referência. Eu particularmente não gosto dessa formação, eu acho que o Pablo fica muito isolado. A gente viu quando o Pablo jogou assim com o Cuca, ele não foi bem. O Cuca implementou esse sistema no São Paulo em determinados jogos e a gente viu que não surtiu resultado. A gente viu que o Pablo não conseguia fazer os gols que ele fazia. E muito dos gols que o Pablo vem fazendo no momento é porque ele saiu, ele deixou de ser esse cara referência. Ele passou a ser esse cara que flutua mais ali na frente, na grande área adversária. Então eu acho que essa é a melhor posição para o Pablo conseguir desempenhar o seu melhor futebol e voltar a fazer gols. Todo torcedor de São Paulo quer esse tipo de jogador, e principalmente quer o Pablo da época ali do Atlético Paranaense, onde ele, né, abriu os olhos de toda a imprensa e todo o Brasil diante do bom futebol que ele estava fazendo. Então eu acho que o Pablo, para ele render bem, ele não pode ser esse cara só de referência, ficar plantado lá na frente. Ele tem que ser esse cara que consiga sair de um lado e para o outro, e consiga principalmente fazer esses gols de fora da área também. Então acho que o 4-4-1 não é a melhor formação. Talvez o 4-4-2 possa contribuir para que ele não precise ficar também lá fixo, né? Que ele consiga inverter de posição ali com o Vitor Bueno e quem sabe até com a aproximação do Daniel Alves. Então o São Paulo praticamente pode ser que seja esse, mas a gente não tem garantias, né? Vamos esperar para ver amanhã às 4 horas da tarde. Outra notícia que eu queria dar para vocês é que aquele patrocinador, né, que estampou aqui atrás, né, a sua marca ali nas costas, na camisa do São Paulo, o São Paulo não vai estampar a camisa dele nesse jogo contra o Goiás. Por quê? Porque simplesmente esse patrocinador ainda não pagou a primeira parcela que estava acordada. Depois de 15 dias de fechamento de contrato, teria que ter um valor de R$500 mil depositado na conta do São Paulo. Esse patrocinador não fez isso. Então o São Paulo, de forma a... ele tentou falar com esse patrocinador, tentou renegociar isso, né? Na verdade, reivindicar esse pagamento por 2 vezes, e esse patrocinador não fez o pagamento. Então o São Paulo achou por melhor tirar, né? E caso esse pagamento não seja feito até, se eu não me engano, a semana que vem, o São Paulo pode sim rescindir esse contrato, e aí tem uma multa que a empresa tem que pagar, né, por contrato para o São Paulo, e aí o São Paulo vai atrás de outro patrocinador. Para vocês verem que a situação não está fácil nem em termos de patrocínio. O São Paulo fez esse patrocínio até o final do ano, até dezembro, até o final da gestão do nosso nefasto Leco, né? Até lá, até dezembro, esse patrocinador ficaria no valor de R$5 milhões pelo período. Mas
pelo que tudo está indicando, provavelmente isso vai ser rompido se a empresa não arcar com esse primeiro pagamento agora até semana que vem. E por último, não sei se vocês viram, mas o São Paulo lançou uma camisa, né? Uma camisa comemorativa, aí, uma camisa só para torcedores retrô. Aquela camisa que, na verdade, homenageia mais ou menos o design antigo do São Paulo, das camisas do São Paulo da Adidas. E pela singela e simples bagatela de R$350. Pasmem. R$350 a camisa do São Paulo. Eu acho que é um tiro na água, uma camisa linda, é uma camisa realmente que poderia vender que nem água. Agora, R$350 no momento que a gente está economicamente, no meio de pandemia, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente com dificuldade de comprar alimento para casa. O São Paulo faz uma ação de marketing com uma camisa a 350. Falta pensar um pouco no consumidor final, falta de fato ter um departamento de marketing sério, né? Falta de novo alguém ali que tenha cérebro, que saiba pensar no momento e saiba fazer ações que, por mais que eu entenda o lado da empresa, eu entendo o lado do São Paulo, gente, tem outras formas de você angariar, de repente, mais dinheiro, diminuindo o custo dessa camisa e conquistando de outras formas, né? Tem que pensar um pouco, né? É inacreditável o momento que a gente vive. Olha, eu vou te falar, viu? Torcendo para chegar logo dezembro, para essa nuvem negra que se chama Aleco sair, ir embora, sair vazado do São Paulo, se Deus quiser, e aí a gente começar a reconstruir esse clube que ele destruiu no período de 5 anos aí que ele está. É isso, gente. Bom, eu volto amanhã analisando a nossa provável e tomara, né, esperançosa vitória, e estrear com o pé direito é fundamental, principalmente nesses primeiros 5 jogos aí. É isso que vai determinar a permanência ou não do Fernando Diniz à frente do São Paulo, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom sábado, bom final de semana e vamos São Paulo!